E no vídeo de hoje vamos efetuar um breve estudo de uma small cap que atua no segmento farmacêutico. Vamos conhecer um pouco as linhas do seu negócio e também toda a questão financeira da empresa. E se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo até o final desse vídeo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o grupo de médio, código de negociação em bolsa PNVL3. Bom, a fundação da empresa ocorreu em 1920, a sua listagem na Bolsa de Valores em 1977 e o ticker é PNVL3. O grupo de MED segue atuando no segmento de produtos farmacêuticos. Bom, o grupo de MED é formado pela rede de farmácias Panvel, pela distribuidora de medicamentos DMED e pelo laboratório Lifar. Então são três repartições do grupo DMED. Então vamos conhecer um pouco mais detalhes de cada uma. Bom, como a gente já falou, o próprio grupo de MED passou a ser formado oficialmente por três negócios. Então a Panvel, ela é a parte da farmácia com mais de 450 lojas que comercializam mais de 15 mil itens entre medicamentos e produtos de higiene e beleza. Então, muito conhecido principalmente na região sul do país e um pouco no estado de São Paulo, a rede de farmácias Panvel. A segunda parte, é a DMED, que é uma das principais distribuidoras de medicamentos no Brasil e também a pioneira do país no seu segmento. E a terceira parte, do grupo de MED é a Lifar. Essa divisão ela é responsável pelo desenvolvimento e fabricação de cosméticos, de medicamentos e alimentos, que além de ser responsável pela produção de produtos para grandes marcas no Brasil e também no exterior, ainda fabrica a marca própria da Panvel. Então, a gente conseguiu dar um overview no business, nesses três negócios do grupo de MED. Bom, vamos falar um pouco sobre a governança. O segmento de listagem dessa empresa atualmente é o nível 1 da Bolsa de Valores. Pode ser que no momento em que você esteja vendo esse vídeo, a empresa já tenha migrado para o novo mercado, que aí sim é o mais alto nível, no segmento de listagem da Bolsa de Valores, quando a gente fala de governança corporativa. O tag along nas ações ordinárias é de 80%, Agora, obviamente que se for listada no novo mercado, ela passa a conter apenas ações ordinárias e 100% de tag along. E o seu free float de 36,8%. Muito bem, vamos dar uma olhada nos principais acionistas do grupo de MED. Atualmente, o Júlio Ricardo Motim detém ali 9,79% das ações ordinárias e é o acionista controlador. E aí, olha só, a gente já consegue ver aqui o grupo do Kinea Private Equity, que é um braço ali do Itaú, com 3,3% das ações ordinárias. E a Truxt Investimentos com 5,2% das ações ordinárias e depois os restantes dos principais acionistas. Então aqui a gente consegue esse overview de quem são os principais acionistas e o Kinea aqui já com uma participação do grupo de MED. Tudo bem? Vamos entrar aqui na parte de análise de estudo financeiro da empresa, do grupo. Então, olha só. Aqui a gente consegue observar o lucro líquido ao longo do período, bem como os dividendos pagos distribuídos e o payout ratio, que é a relação entre o lucro líquido e os dividendos pagos. Então, a gente observa que desde 2011 a 2019 tem ali um crescimento do lucro líquido reportado. Em 2011, com 37 milhões, crescendo até 2019, chegando aos seus 76 milhões de lucro líquido reportado, e uma distribuição de dividendos com um payout de 64%. Em 2020, esse lucro líquido ele teve ali uma redução, chegando em 33 milhões, obviamente que tem toda essa questão também da pandemia neste ano. Então, vamos ver agora a cotação. Perceba que lá desde 2007 até o presente momento, as ações se valorizaram numa ordem de 480%. Olha que interessante essa small cap. Obviamente que a cotação ela segue o lucro ao longo do tempo. Então aqui a gente está vendo uma evolução do lucro, uma evolução na sua cotação e também das expectativas do mercado para o grupo de MED. O ROIC é um indicador muito importante da rentabilidade e a gente vê um ROIC bem elevado nos anos de 2011 e 2012, ali na sua casa de 22%, e uma redução do ROIC ao longo do tempo, chegando ali em 2019 com algo em torno de 11%. Porém, um ROIC acima de 10% já é muito ok, muito
interessante para o investidor pensar em ser acionista de uma empresa. Obviamente, você não pode considerar apenas um indicador, só estou aqui fazendo uma menção. E em 2020, a porcentagem teve uma redução para 7%, né? Mas o que ainda é ok, a gente deve analisar com mais atenção aí os próximos anos. A margem líquida ela se manteve estável em 3% de 2011 a 2013, chegando ali em 2015 com uma margem um pouco reduzida, em 2%, voltou ali 3% entre 2016 e 2019 e novamente uma redução em 2020 para 2%. Sim, é uma margem líquida mais comprimida, mais reduzida, mas faz parte do segmento de atuação da empresa, né? Principalmente aí a Panvel, que é a rede de farmácias, que tem uma margem mais reduzida. Nesse próximo slide, a gente consegue observar a receita líquida da empresa ao longo dos anos. Então, em 2011, ela tinha ali 1,3 bi aproximadamente de receita líquida e ela veio se valorizando, subindo ao longo do tempo, chegando em 2020 com uma receita líquida de 2,87 bi. Né? Então, muito bacana essa evolução da receita líquida da empresa ao longo dos tempos. Tá bom? E aí, agora a gente tem o EBITDA, também uma evolução muito interessante, chegando ali agora, no ano de 2020, em 210 milhões de EBITDA, sendo que começou lá em 2011 com 55, veio essa escadinha, né? Uma evolução ali relativamente tímida até 2019, porém em 2020 esse salto aí tem toda essa questão da maior procura também, né, dos medicamentos nessa fase da pandemia e tudo mais. E aí, a gente tem aqui o próximo fator que a gente deve analisar, que é a dívida líquida. A gente percebe que em 2011 essa dívida líquida era negativa, em menos 15. Então ela tinha caixa líquida. Em 2012 começou um processo ali da dívida líquida, né, com 5 milhões, ela veio aumentando, chegando no seu pico em 2019 com 434 milhões de dívida líquida. Mas em 2020 houve novamente essa redução para algo agora em torno de 217 milhões. E a gente agora entra para estudo desse índice, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, se o EBITDA vem aumentando e a dívida líquida controlado, esse índice reflete justamente essa questão. Então, olha lá em 2011, a dívida líquida sobre o EBITDA é zero. Depois vem um aumento, algo ali de alavancagem em torno de 0,9 a 1 até 2018, o que é muito ok. Devido a um aumento da dívida líquida pontual em 2019, a gente teve esse índice subindo para 3,54, mas já retornou para 1,03 em 2020, com o aumento do EBITDA e com a redução da dívida líquida. Então, muito ok, né, esse índice de dívida líquida sobre EBITDA, mostrando aí a capacidade de controle da dívida pela empresa, pelo grupo de média. Nessa parte aqui, nós temos o fluxo de caixa livre. Então, sim, houve, né, toda uma flutuação, uma oscilação ao longo do período. Em 2011, ela começou ali com fluxo de caixa livre positivo em 24 milhões. Teve um fluxo de caixa negativo até 2014, chegando até 33 milhões. Teve uma recuperação nos anos de 2015, 16 e 2018. E agora, em 2020, um fluxo de caixa negativo novamente, né, na ordem de 260 milhões. Obviamente, a gente tem que ter um estudo mais detalhado sobre o fluxo de caixa da empresa, né? O caixa da empresa em si nesse período. E para finalizar, o índice de liquidez corrente, o que mostra a capacidade, né, da empresa honrar com os seus passivos de curto prazo. E aí você vê que o índice de liquidez corrente acima de 1 é muito ok, e ela vem se mostrando com isso daí em todo o período, e agora em 2020, com um índice de liquidez corrente de 2,03, o que é muito saudável, muito bacana aqui para o acionista. Para a gente finalizar um overview, a gente pode efetuar aqui uma análise SWOT, lembrando que cada investidor deve fazer uma análise e entender aqui quais são as suas premissas. Aqui é simplesmente de uma forma mais simplificada, mas, no meu ponto de vista, alguns pontos fortes são, né, uma marca reconhecida entre os clientes e uma estrutura verticalizada. Essa marca reconhecida entre os clientes com maior foco na rede de farmácias Panvel, na região sul do país, né? E uma estrutura verticalizada, que vai desde a fabricação do seu medicamento, a distribuição e chegando na comercialização nas farmácias. Então, todos são uma estrutura verticalizada, é um ponto forte para a empresa. Já no lado dos pontos fracos, nós temos uma presença apenas na região sul e também uma liquidez de ações reduzidas. Essa presença é um ponto fraco, mas pode se tornar uma oportunidade de uma expansão para outras regiões. Mas atualmente, como ela foca só nessa região sul do país, acaba sendo um ponto fraco. E o outro é a redução da liquidez, né? Uma liquidez mais reduzida dessas ações. Quando a gente fala ali de grandes investidores, de grandes fundos de investimentos, isso pode ter uma dificuldade. Para o investidor pessoa física normal, obviamente que isso às vezes não vai ter
não vai afetar tanto, você vai conseguir montar e desmontar posições nessa empresa, ser acionista ou não, com uma certa facilidade. As oportunidades para o grupo de média são uma expansão da marca para outras localidades, como a gente já falou, e também o aumento pela demanda de medicamentos ao longo do tempo. Afinal, a população está envelhecendo, nós temos aí alguns hábitos não saudáveis da população, o que é ruim, né? O que é algo triste, mas o que demanda uma maior procura por medicamentos. Então, isso pode ser uma oportunidade para o grupo de média ao longo do tempo. E já na parte de ameaças, a gente tem ali um aumento da rivalidade no setor e também um surgimento de novas distribuidoras. Então, a todo momento, você pode vir um outro grupo de rede de farmácias, né? Ou então de distribuidoras, e isso acaba sim sendo uma ameaça para o grupo de média. Gostaria de enfatizar que isso aqui não se trata, pessoal, de uma recomendação de compra ou de venda, né? É simplesmente a minha opinião sobre a empresa. E se eu pudesse de 5 estrelas, eu daria 3, principalmente pela questão da governança, que atualmente é listado em um nível 1 da Bolsa de Valores. Óbvio que passando a ser listado no novo mercado, isso já muda um pouco, já teria aqui outras premissas. E também pela margem mais reduzida do setor, né? Pela possibilidade de expansão, mas isso teria que ser mostrado de uma forma mais eficiente pelo grupo. Então, assim, de 5 estrelas, 3 para o grupo de média nesse momento. Tudo bem, pessoal? E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um breve estudo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e compartilhe esse material com outros amigos. E nos vemos em mais uma análise. Até mais!